Bom dia a todos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós, nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje na liturgia a igreja nos apresenta que nós, cristãos, temos que ter uma mentalidade diferente para ser sinal, para ser presença de Deus nesse mundo. Por isso eu convido vocês a tomarem comigo a primeira leitura no folheto. Vamos ler junto, logo no primeiro versículo, o que o Senhor diz aos filhos de Israel. E o que Ele diz também hoje a cada um de nós. Vamos lá. Sede santos, Senhor vosso Deus. Depois. Isso. Logo no Antigo Testamento, uma das coisas que Deus Pai se preocupa com seus filhos que buscam a perfeição é essa. No nosso coração não pode ter esse veneno do ódio. Não pode ter esse veneno da vingança. Nós precisamos aprender a viver a nossa vida na presença de Deus, mas não deixar esse sentimento mau tomar conta da nossa pessoa, do nosso ser. Depois vamos lá para o Evangelho, pegar o versículo 46. É preciso, desde o Antigo Testamento, Deus deseja que seus filhos pensem e agem diferente dos outros, porque estão no caminho da perfeição. Veja o que nosso Senhor vai nos dizer no Evangelho, no versículo 46. Porque se amar... Os cobradores de impostos fazem a mesma coisa. Se saudais, os pagãos, olha, a liturgia de hoje nos mostra isso, né? Na nossa vida, somos cristãos ou pagãos? Como é o nosso comportamento? Como é a nossa atitude? Dizem os sábios que quando nós queremos conhecer uma pessoa, a gente observa as atitudes destas pessoas. Se a atitude corresponde com aquilo que ela proclama, ela está no caminho da perfeição. Agora, se a atitude dessas pessoas não corresponde com aquilo que ele proclama, a pessoa ainda está vivendo no mundo pagão. Não conheceu ainda a sabedoria do Evangelho.
não sabe ainda o que é ser cristão de fato. Talvez ainda também nem fez uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo na sua vida. Por isso o Evangelho de hoje é um convite: sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é. Ou seja, essa perfeição é esse caminho que nós buscamos de semelhança com o nosso Pai. E olha, a gente só se assemelha a uma pessoa quando nós amamos. Vocês que são avós, tios, pais, sabem disso. Quantas crianças, quando elas começam a crescer, elas começam também a ter o mesmo comportamento que vocês, já observaram? Até as palavras, às vezes até o jeito de olhar, porque se assemelha na convivência diária. Então nós devemos nos questionar isso também, como cristãos, como filhos do Pai, de um mesmo Pai, como nós nos relacionamos com Ele? Qual é a nossa convivência que nós temos com Ele? E se somos filhos de um mesmo Pai, todos nós somos irmãos e irmãs. Lógico que o irmão e a irmã, além de amar, também corrige, né? O irmão ou uma irmã não comunga com o erro do outro irmão. Pelo contrário, ele procura ajudar. Ele vai com jeito para mostrar um caminho. Tem que ser um sinal de salvação na vida da outra pessoa, diz o Evangelho de hoje. Porque nós somos cristãos. Esta é a nossa missão. Somos seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida. E é preciso ajudar essas pessoas que ainda não encontraram o caminho da vida, sair do caminho da morte, que muitas vezes sozinhos não conseguem. Seus condicionamentos, a sua história, a sua vivência, né? Seus traumas, seu egoísmo humano, seus vícios, não permite muitas vezes a pessoa avançar, e muitas vezes a pessoa precisa de ajuda. E diz o Evangelho de hoje, nós temos que estar atentos a isso, a ser um sinal de ajuda para essas pessoas. Aprender a ouvir, aprender a sentir, ser presença, ser sinal, para que a pessoa se liberte, para que a pessoa se torne uma pessoa feliz, agradável, para que a pessoa descubra a sua dignidade de filho ou filha de Deus. Por isso o Evangelho de hoje vai nos dizer, né? Portanto, nosso Senhor vai dizer: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. E diz o Evangelho que Deus nos ama de uma maneira incondicional. E nós devemos comunicar esse amor de Deus às pessoas desta forma também. Não precisamos ter medo de viver esse amor. Não precisamos ter medo de enfrentar o mal. Se estamos com um coração enraizado em Deus, se estamos alimentando a nossa vida na palavra e na Eucaristia, se estamos buscando neste Pai que é fonte de amor, esse amor para a nossa vida, diz o Evangelho, se estamos em comunhão com Ele, nós devemos até rezar para os nossos inimigos. O Papa Francisco tem nos falado muito sobre isso, né? Da importância de rezar pelos nossos inimigos. Com os nossos inimigos, diz o Evangelho, não adianta a gente enfrentar eles, porque é nosso inimigo. Se for enfrentar, o que vai acontecer? Briga na certa.
mas a gente gosta de enfrentar, né? Mesmo sabendo que está diante do inimigo, a gente quer enfrentar. E aí o que é que resulta? As brigas, as guerras, né? Isso que a gente vê hoje por aí. Briga de inimigos, né? E o Evangelho, a lógica é outra, né? Nosso Senhor vai dizer, cuidado, não enfrenta os vossos inimigos não. Primeiro, porque vai perder tempo à toa. O que nós devemos fazer é o contrário, rezar por eles. Pedir ao Senhor que ilumine a sua mente, pedir ao Senhor que tire a dureza do seu coração, pedir ao Senhor que, por sua misericórdia, mostre para eles também caminho da salvação, caminho que nós escolhemos, caminho que nós estamos vivendo. Que o Senhor, nessa liturgia de hoje, nos conceda essa sabedoria, como diz Paulo na segunda leitura, porque essa sabedoria vem do Evangelho. Essa sabedoria é própria dos cristãos e não dos pagãos. Que o Senhor não nos permita que as nossas atitudes e nossos comportamentos sejam de pessoas pagãs, mas sejam de pessoas que seguem Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. E que o nosso coração possa estar sempre aberto para comunicar o amor de Deus, a ternura de Deus, a alegria de Deus. Dizia ontem, na missa também sobre isso, às vezes no dia a dia, precisa comunicar mais a ternura de Deus. Você quer ver um exemplo? Pai e a mãe trabalham em casa, né, fora. Às vezes a gente observa na própria família da gente, né? A pessoa ficou o dia inteiro fora, chega em casa, já vem assim com todos os pontos dos problemas para conversar. Ao invés de chegar em casa, tomar uma água, abraçar o marido, dar um beijo, ou vice-versa, o marido também na esposa, nós ficamos o dia inteiro fora, né? Deixa de sentir um pouco, dar um abraço, ou com os filhos, chegar para os filhos, filho, fiquei o dia inteiro fora, dá um beijo em você pelo menos. Ou às vezes o filho corre e se joga nos braços do pai, o pai não tem o tempo, não dá tempo ainda, ficou o dia inteiro fora, não tem aqueles 5 minutos para corresponder com o abraço do filho. Quer dizer, que mundo é esse? É preciso a gente mudar um pouco o nosso jeito de ser, não é? Primeiro, a gente tem que amar. Primeiro a gente tem que acolher. Depois a gente ir conversar os problemas que tem. Mas a gente faz tudo ao contrário, né? Primeiro a gente quer falar, primeiro a gente quer corrigir, primeiro a gente quer brigar, para depois tentar consertar. Então é preciso mudar um pouco o nosso jeito, ou seja, como diz o Evangelho, nem Deus nos trata assim. Nem Deus, porque Ele é perfeito. Quando Ele vai nos corrigir, Ele corrige de uma maneira tão suave, Ele toca o nosso coração de uma maneira tão delicada, Ele toca a nossa vida assim de uma forma tão singela e espera a nossa resposta. Nem se impõe, nem Ele que é Deus se impõe. E nós estamos assim, nesta guerra diária, né? Sem a comunicação do afeto, não tem como comunicar Deus também, não é verdade? Sem se estabelecer uma relação afetuosa com as pessoas de respeito, não tem como comunicar o amor do Pai sobre tudo isso na família e no ambiente que nós vivemos. Acredito que essa liturgia de hoje, sobretudo esse versículo do Evangelho, aonde o Senhor nos pede que sejamos perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, nós poderíamos perguntar assim:
Que o Senhor nos conceda a graça de amar as pessoas, aquilo que fazemos, assim como Ele nos ama. Quem sabe essa semana vocês tirarem um minutinho durante o dia e falar: vou ficar quietinho e vou deixar Deus me amar. Vamos ver o que a gente vai sentir, né? Hoje, tão difícil isso, mudar essa mentalidade. A gente quer amar a Deus, mas a gente deixar Deus nos amar, não quer, consegue. E aí tudo fica fragilizado em torno de nós, né? Então que a liturgia nos inspire a descobrir essa vida nova que todos nós temos em Deus. Como diz Paulo, deixar o homem novo, a mulher nova surgir sem medo, porque é dom e é graça de Deus agindo em nós. E assim o mundo começa a se transformar através de cada um de nós. Então vamos ficar em pé, professar a nossa fé.